Esse evento ocorreu antes de Gênesis 1, a criação dos filhos de Deus. O capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 ao 4, e o livro de Jó, cativam muitos leitores da Bíblia por causa da identidade misteriosa tanto dos filhos de Deus quanto dos Nefilins. Nessa história da Bíblia, há um homem rico chamado Jó, que reside em uma região chamada Uz, com sua família extensa e vastos rebanhos. Ele é irrepreensível e íntegro, sempre se esforçando para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Jó perde tudo o que possui. O sofrimento se torna demais para Jó, e ele fica amargo, ansioso e assustado. Jó deseja confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém. 36 vezes, Jó pediu a Deus para falar com ele, e ele agora recebeu seu desejo. Jó capítulo 38, do versículo 4 ao 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ao lermos, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, é revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da alva e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. Anjos caídos. Anjos caídos são raramente mencionados na Bíblia, uma vez que a vasta maioria dos anjos no céu nunca caíram da graça e foram para o lado obscuro. Alguns, no entanto, escolheram ficar ao lado de Satanás. Os anjos caídos não mantiveram seus princípios, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo sua vontade. Assim como os humanos foram criados para glorificá-lo, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, ao exercerem seu livre arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são chamados anjos caídos porque deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos, de acordo com a Bíblia? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? O destino dos anjos caídos. De acordo com o capítulo 25 do livro de Mateus, versículo 41, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa, embora Judas e outros, sem dúvida, acabarão lá. No final, Satanás e os anjos caídos eram os destinatários pretendidos do inferno. Ele foi criado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor também permite que outros nas nações que ele julga vão para lá. Isso ocorre devido à escolha do livre-arbítrio e à responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é o inferno, para onde Satanás e os anjos caídos, 1/3 daqueles que se rebelaram ao lado dele, irão no fim de todas as coisas. Deus executará sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que anjos caídos existem, mesmo que cair da graça seja um conceito difícil de entender para alguns de nós. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por serem 1/3 do exército angelical que seguiu Satanás na grande rebelião e tentou derrubar Deus e seu trono, buscando tomar o paraíso. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal, e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do paraíso. Alguns anjos caídos que agora estão no inferno, e outros que estavam na terra, seguiram caminhos diferentes. Os Nefilins. De acordo com Gênesis 6,
Anjos caídos se casaram com seres humanos e geraram filhos gigantes por meio de mulheres humanas. Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra, e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e desejáveis, e tomaram para si esposas de quem escolhessem e desejavam. Então o Senhor disse: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Eram os Nefilins, homens de estatura alta, homens notáveis na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus viveram com as filhas dos homens e delas tiveram filhos. Esses foram os homens poderosos que existiram na antiguidade, homens de renome, grande reputação e fama. A Bíblia diz: eles tomaram para si esposas de todos os que escolheram. Podemos deduzir por que Satanás enviou seus anjos para se casarem com mulheres humanas, direta ou indiretamente. Satanás tentou contaminar a genética da humanidade com corrupção satânica, plantando algo semelhante a um patógeno genético para tornar a raça humana incapaz de gerar a semente da mulher. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que tomaram mulheres humanas como esposas e geraram gigantes conhecidos como Nefilins. Identidade. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são as seguintes. Primeira, eram anjos caídos. Segunda, eram poderosos governantes humanos. Terceira, eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes perversos de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos Nefilins. Aqui estão as razões que sustentam essa visão. O fato de a expressão filhos de Deus sempre se referir a anjos no Antigo Testamento fornece apoio. Por exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 6. Ora, chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. Em todos os três casos, os filhos de Deus se referem a seres angelicais, incluindo Satanás. O uso da expressão em Jó sugere que Gênesis 6 está se referindo a espíritos angelicais. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, contrasta os filhos de Deus com os humanos, implicando que estes são seres não humanos. Gênesis capítulo 6, versículo 1, declara que os homens começaram a multiplicar-se e nasceram filhas para eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, como usado em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem, indicando que eram distintos dos humanos e se casaram com as filhas de toda a humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto sugere que os Nefilins eram a prole resultante desses seres espirituais e humanos. Gênesis capítulo 6, versículo 4, descreve os Nefilins ou anjos caídos como personalidades misteriosas. Os homens valentes que existiram na antiguidade, os homens de renome. O texto não explica como os Nefilins surgiram. Ele simplesmente afirma que eles estavam na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Mas por que os Nefilins são mencionados em Gênesis 6, juntamente com o casamento dos filhos de Deus e as filhas dos homens? Não está claro como esses homens valentes de renome surgiram, a menos que fossem o resultado de casamentos entre seres espirituais e humanos.